Olá, uma boa tarde para você que nos acompanha. Está começando mais um programa Os Donos da Bola nesta terça-feira, dia 2 de fevereiro. Hoje o meu parceiro Antônio Carmo está de folga, está tranquilo, mas eu tenho você aí do outro lado da telinha para participar comigo ao vivo e eu quero a sua participação, porque hoje a gente vai falar de futebol com as informações do time feminino do São José jogando o Brasileirão, da Águia do Vale, do Burrão, que joga hoje pela Série A2 do Campeonato Paulista. A gente vai falar também bastante de basquete, porque hoje o São José tem jogo importante pelo NBB e também uma entrevista muito bacana aqui no estúdio comigo, Guariba, que é de São Sebastião, da Praia de Maresias, um dos maiores incentivadores do futevôlei do Brasil e vai trazer novidades pra gente sobre a primeira etapa do ano do Maresias Open de futevôlei. Lembrando que você pode participar ao vivo do nosso programa pelo nosso Facebook, tá aí na tela, ó, facebook.com/Os Donos da Bola, vale por aqui, muitas participações, Matheus da Silva, João Vitor, Marcos Luan Gonzaga, Matheus Vinhas, Taubaté Burrão Pontes, Anderson Luiz Charlot, Éder Ribeiro e por aí vai. Daqui a pouquinho a gente comenta aqui sobre isso, tá bom? Vamos começar então falando de basquete, porque o São José tem um jogo importante à noite pelo Novo Basquete Brasil, a 20ª rodada. O adversário dessa vez é o Rio Claro, que tem 25 pontos, a mesma pontuação da Águia do Vale, 7 vitórias e 11 derrotas. Para esta partida, gente, o técnico Cris Amed não vai poder contar novamente com o armador Scott Rogers, que está com pubalgia, e o ala Arthur, com lesão na panturrilha, ainda estão se recuperando. Já o armador Jamal, que funciona muito bem quando está em quadra, Jamal Smith, segue aí com problemas no joelho e é novamente dúvida para essa partida. Ele vai ser avaliado pela comissão técnica momentos antes do jogo e o Rio Claro também tem dúvidas para essa partida, para esse duelo, gente. O ala armador Dedé Stefanelli, que era do São José, ainda sente dores no joelho, aquelas velhas dores no joelho direito de quando ele jogava no São José continuam, então ele ainda é dúvida e o pivô Atílio se recupera de uma lesão no ombro direito. A partida acontece hoje no ginásio Felipe Caran, às 8 da noite, fora de casa, e a gente sabe que se um dos dois times, ambos os times vencerem, quem ganhar hoje essa partida vai ficar muito bem encaminhado para os playoffs do NBB, portanto, boa sorte. Tem time para isso, time vencedor, que foi campeão do Campeonato Paulista, não pode perder para o Rio Claro assim fácil, né? Boa partida para o São José. Vamos falar também do futebol das meninas da Águia do Vale, que se preparam para um jogo muito importante no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino esta semana. Um desfalque, a equipe vai ter um desfalque muito importante. Você confere aí as informações. O time feminino do São José ocupa a 4ª colocação no grupo 3 do Campeonato Brasileiro. Já tem uma derrota contra o Foz Cataratas. Mas nesta quinta-feira, às 5 horas da tarde, as meninas terão a chance de recuperar essa situação em casa, jogando no Martins Pereira contra o Vitória, que é o Lanterna. Para falar sobre essa situação, sobre a preparação para essa partida, vou conversar agora com a técnica Emily Lima. Emily, a gente teve aí o primeiro jogo no dia 20 de janeiro, ou seja, 2 semanas de preparação para enfrentar o Vitória agora. Foi importante esse tempo para conseguir esse entrosamento da equipe? Como é que a gente pode esperar, o que a gente pode esperar do São José nesse jogo? Na verdade, são 14 dias importantíssimos, ainda mais com a derrota que nós trouxemos de Foz, né? Foi um resultado assim, surpreendente para todo mundo, para mim principalmente. Nós tivemos quase 2 semanas de preparação e foram as 2 melhores semanas que nós havíamos feito aqui desde quando eu estou no São José. Então eu saí de lá arrasada pelo fato das 2 semanas serem assim, eu não vou colocar perfeita porque o jogo não finalizou com a perfeição. Mas foram 2 semanas muito importantes. Agora nós tivemos tempo, de novo, de nos recuperar, colocar a cabeça no lugar. Emily, o Vitória é o Lanterna. Mesmo assim, a gente costuma dizer no esporte que não dá para subestimar adversário. É com esse pensamento que vocês vão enfrentá-lo agora na quinta-feira? Com certeza. Eu falo para elas, às vezes, que a gente respeita demais o adversário. E os adversários não respeitam tanto o São José como deveria. Que foi o que aconteceu lá no Brasileiro contra o Rio Preto. A gente acabou respeitando demais. Então, a gente está em casa,
tem que fazer o máximo de gol que a gente conseguir, que foi o que aconteceu contra o Misto também no Campeonato Brasileiro do ano passado. Só que é uma situação diferente. Naquela época a gente estava tranquilo e as coisas aconteceram naturalmente. As coisas têm que continuar acontecendo naturalmente, mas a gente vai ter que dar um piquezinho lá e buscar a bola e colocar no meio de campo. Se fizer mais um, tem que ir lá buscar a bola e colocar no meio de campo. Então essa é a nossa proposta. A meia Rosana foi contratada como sendo uma grande aposta e acabou deixando o time indo para a França. Como é que foi essa história? Como é que está a adaptação da equipe, já que a gente não vai ter ela para esse jogo? Assim, é uma situação complicada, porque o nosso futebol é um futebol amador, a nossa competição é uma competição amadora, então é difícil do clube, ninguém é dono de ninguém. Não, assim, eu vou citar o exemplo do Santos, que pelo menos é uma das equipes que trabalham com profissionalismo, com as atletas, elas têm contrato de profissional, então tem o período do contrato, se sair vai ter que pagar a rescisão, se receber convite como a Rosana recebeu, o PSG tem que pagar por ela estar indo, então assim, ainda continua sendo difícil para a gente trabalhar dessa maneira aqui em São José e em qualquer outro time, eu vejo. Muito obrigada, Emily. Sucesso, então, no próximo jogo, na quinta-feira. Lembrando que só 2 passam dessa etapa, então o São José, com certeza, vai ter que correr atrás nesse jogo. Maria Clara Andrade, de São José dos Campos, para os donos da bola. Obrigada, Maria Clara, e a técnica Emily Lima sempre nos atendendo aí. O São José está no grupo 3. O Foz Cataratas, que venceu o São José na primeira rodada por 3-0, é o líder. E o Vitória da Bahia, que é o adversário desta quinta-feira no estádio Martins Pereira, tem 2 jogos e 2 derrotas. Então, não tem desculpa para o São José ir para cima e arrebentar. Isso que a técnica Emily Lima disse sobre o São José respeitar demais o adversário, todos os outros adversários vêm para cima do São José, porque é campeão mundial, campeão da Libertadores, só falta ser campeão brasileiro, que é justamente isso que elas estão buscando. Então, a gente vai falar mais desse jogo aqui durante esta semana. Na quinta-feira, a gente traz as últimas informações para você desse jogo, como faz para você entrar no estádio Martins Pereira para torcer pelas meninas da Águia do Vale. Aqui no nosso Facebook, falando ainda, voltando a falar de basquete, Fernando Donizete dizendo o seguinte: o time de basquete já começa a temporada cheio de lesão e termina cheio de lesão. Estranho, será que o DM não está bem qualificado? Todo ano é a mesma desculpa, muito bem lembrado aí o Fernando Donizete. Que mais aqui? Anderson Luiz Charlot. Boa tarde, Andressa Carmo. O Carmo hoje está de folga, mas depois eu passo o recado para ele, ó. Poxa, só acho que o programa de vocês deveriam ter mais tempo, e deu risada aqui. Eu concordo com você, viu, Anderson? Acaba sendo pouco tempo para a gente falar de tantas informações e tantas modalidades, né? E aqui, quem mais? O Cartonagem Jacareí, dizendo que o Burrão está com a moral toda na 2, que eles acreditam também na vitória do São José Basquetebol e da Águia também, que joga amanhã. E o Gil de Souza falando do São José aqui no São José Esporte Clube no masculino, perguntando se eles têm time para disputar a Série A3. Boa sorte ao São José. Time tem, tá montado, né? A gente não tem muitas informações sobre os jogadores. Fez 1-0, é inclusive sobre isso que a gente vai falar agora, porque a Águia do Vale, o São José Esporte Clube, anunciou uma promoção para os torcedores que querem acompanhar todos os jogos da equipe em casa no Martins Pereira na Série A3. A diretoria quer aproveitar o otimismo da torcida após essa vitória na estreia por 1-0 em cima da Inter de Limeira e colocou à venda um pacote de ingressos e também o novo uniforme do time para a temporada. Tá aí na tela, ó. Esse é o novo uniforme do São José para essa temporada. O pacote de 10 ingressos e da camisa do clube custam R$250. É mais ou menos a média também do pacote do mesmo que o Taubaté fez, tá? Já a camisa tem um preço único de R$100 para o torcedor que quiser adquirir aí e ajudar o time também. Lembrando que o uniforme da Águia do Vale não foi cedido pela Nike, acabou essa história. O material esportivo está sendo fornecido pela Uniex, uma empresa da capital paulista de São Paulo, pertinho aqui da gente. O pacote de ingressos e da camisa já está à venda na sede social do clube, que é no Teatrão, na Vila Industrial, em São José dos Campos. E para a partida de amanhã contra o Grêmio Barueri, no estádio Martins Pereira, os ingressos
custam R$20 e R$30. R$20 arquibancada, R$30 cadeira coberta e já estão sendo vendidos na bilheteria do estádio Martins Pereira. Amanhã a gente fala mais da Águia do Vale, quem fica, quem não fica, qual é o time titular. A gente vai trazer todas as informações para você que nos acompanha. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, no estúdio, estará aqui comigo o Guariba, meu parceiro, que vai falar sobre um grande torneio, o Maresias Open de futebol, com a sua primeira etapa em São Sebastião. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. E ainda hoje a gente vai falar do burrão, hein? Você de Taubaté, aguarda aí que daqui a pouquinho a gente fala do burrão. Até já!